Vamos falar de massa. Todo mundo quer cortar as massas, macarrão não pode, não posso comer massa nenhuma. Calma aí, pode sim. Como é que você pode melhorar o teu consumo da massa? Primeiro, tenta escolher uma massa que seja mais integral. Por que isso, gente? Quando a gente adiciona fibra nas massas, a gente diminui o índice glicêmico, ou seja, a gente não dispara a glicose tão rapidamente. Tudo nas massas vai depender do acompanhamento delas também. Então, assim, um prato de massa com molho ao sugo, ele tem uma absorção diferente de uma massa que vai ter uma proteína, que vai ter vegetais. Essa massa acompanhada de proteína e vegetais, ela provavelmente vai ter uma absorção, um índice glicêmico bem menor do que a massa isoladamente. Também o tipo de molho que você vai escolher, né? Então, normalmente os molhos branco, molho com queijos, né? Principalmente aqueles queijos mais amarelos, mais gordurosos, são massas que têm um teor muito maior de calorias e de gordura. Se você opta por uma massa de molho vermelho, ou então com uma carne moída ou com frango desfiado, você já tem uma massa com uma quantidade calórica bem menor. Uma outra coisa que é importante para você escolher, né, a porção de massa, gente, se você está em dieta de emagrecimento, o ideal é que você meça, né, essa quantidade que foi prescrita lá pelo teu nutricionista. Então, o ideal aí é sempre a gente ficar de olho na porção. Isso é mais importante do que tirar um alimento da tua dieta, do teu dia a dia. Vamos pensar outra coisa que é bem importante aí nesse consumo de massas. O queijo, que todo mundo joga por cima e aí capricha no queijo. Quando você coloca uma quantidade muito grande de queijo ralado, obviamente você também aumenta o valor calórico, tá? Uma boa forma de você substituir esse queijo ralado todo no dia a dia, uma vez ou outra a gente coloca e tal, dá aquele it, é você usar os yeasts. Os yeasts são aquelas leveduras que tem gostinho de queijo ralado que você pode colocar por cima. E aí fica uma delícia de verdade, fica substituindo bem o queijo ralado. Mas se você gosta de queijo ralado, né, vamos tentar não ultrapassar o limite de 2 colheres de sopa aí de queijo ralado por cima da sua massa. Tá? Agora, tem aquelas outras massas, além do macarrão em si, o macarrão propriamente dito, do penne, ou do espaguete, ou do talharim, a gente tem também aquelas massas, né, que a gente vai usar massas mais recheadas, ou então lasanha. E aí, gente, a porção também a gente tem que ficar de olho, por exemplo, quando for uma lasanha, não ultrapassar na quantidade, né, do tamanho da palma da sua mão, por exemplo, do tamanho da lasanha, tá? Então, aquelas lasanhas prontas, por exemplo, que você já compra congeladas de marcas famosas, não dá para comer uma coisinha daquela inteira não, gente, fora a quantidade de sódio enorme que tem nessas lasanhas congeladas. Então, fica de olho, melhor fazer uma lasanhazinha em casa. Simone, eu quero fazer um macarrão de abobrinha, um macarrão de pupunha, um macarrão qualquer de vegetais. Isso é macarrão? Não, né, gente? Assim, o desenho, né, fica lá com a forma do macarrão, mas não é macarrão. Então, isso aí você pode consumir com um volume à vontade, tá? Mas, assim, eu sempre digo o seguinte, abobrinha é abobrinha, macarrão é macarrão, né? São coisas completamente diferentes. Pode parecer, mas não é. Então, uma dica também que eu acho que é legal a gente colocar é para você aumentar o volume do macarrão que você gosta. Aí sim você pode colocar o macarrão de abobrinha ou o macarrão de pupunha, porque aí você aumenta o volume do teu espaguete, por exemplo, tá? Então você consegue consumir uma quantidade maior, né, com menos caloria possível. E aí, uma outra dica também que eu acho que é bem importante da gente colocar quando a gente fala nessa questão de quantidade de massa. Posso consumir massa à noite? Pode! Desde que a quantidade seja uma quantidade pequena, tá? Não vamos, assim, ultrapassar, fazer um pratão de macarrão daquele bem cheio, a não ser que você queira muito ganhar peso. Aí, nesse caso, ou se você fez uma atividade física bem intensa e tal, ok, você pode consumir um prato de macarrão um pouco maior. Agora, gente, isso tem que ser prescrito para você, né? Então, a quantidade ideal, normalmente, a gente vai calcular durante a consulta de nutrição. Então, cuidado só para você não extrapolar a quantidade de massa, de macarrão do teu dia a dia aí. Uma outra coisa que é bem legal da gente adicionar aqui no macarrão sempre, tá? Para fazer, quando você for fazer o macarrão, tenta sempre fazer com a seguinte conta, mais ou menos, a tua mão fechada, tá? É uma porção
mais ou menos adequado de macarrão para quem não está querendo manter, por exemplo, o peso corporal. Mais ou menos isso, tá? É só para você entender que aí você vai encher o teu prato também com vegetais, vai colocar a porção da proteína e pronto, você fez um consumo de uma refeição completa, tá? Nessa massa, de preferência, se você quiser colocar lá com a carne moída ou com frango desfiado e tal, você já tem ali no próprio molho aquela proteína e aí você vai adicionando os vegetais. Esses vegetais, gente, em geral, quando as pessoas vão num restaurante italiano no final de semana e tal, é justamente quando as pessoas deixam de comer a saladinha, né? Esses vegetais são importantes porque a fibra também desses vegetais também vai diminuir o índice glicêmico dessa massa. Eu espero que você consuma sua massa com bastante consciência, que eu quero que você aproveite sempre o sabor das coisas, mas não esquece, nada de exagero para coisa nenhuma. O ideal de tudo aqui é sempre o equilíbrio. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo!